Está conosco o professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da ESPM. Professor, bom dia para o senhor. Agora há pouco eu falava aqui a respeito de quão asqueroso é você ver alguns apresentadores de TV americana se orgulhando de dizer no ar que não sabem onde fica a Venezuela e admitindo em voz alta que os Estados Unidos estão muito contentes porque vão fazer muito dinheiro utilizando o petróleo venezuelano, que na verdade é o petróleo que está sendo tomado de volta porque pertence aos Estados Unidos, e esse lastro, na realidade, se daria pelas questões envolvendo, a Guiana, e dois, as empresas americanas que deixaram o país durante o chavismo. Professor, há alguma justificativa legal, razoável, para que essa prisão, que afinal de contas se deu devido à questão do tráfico de drogas, seja acompanhada de uma apropriação do petróleo venezuelano por parte dos Estados Unidos? Bom dia para o senhor. Bom dia, Megali, bom dia, Renan, bom dia, Carol, bom dia a todos que nos escutam, né? Eu estava ouvindo a tua observação e o teu estarrecimento com... Desculpa, a palavra é muito forte, mas não é possível ser outra, né? Com a ignorância sobre a mínima geografia da América do Sul, né? Com a ignorância sobre os princípios, né, gerais de você não rouba as coisas da casa do outro, né? Mas sabe, Megali, o que eu estou mais estarrecido, exatamente como você, é que mesmo entre nós há um absoluto silêncio, quando não uma concordância, com a violenta usurpação, com a violenta quebra do direito internacional. Não é natural que países sejam invadidos. A América do Sul não tinha isso há mais de 40 anos. Não é natural que países, que um presidente ache qual é que deve ser a conduta, o que deve ser feito dentro. Isso chama-se interferência nos assuntos internos. Eu tenho escutado também na televisão brasileira, não é só na televisão americana. Vamos usar uma expressão bem nossa: esquecer, para não falar em passar pano, no ato geral que aconteceu. O que aconteceu foi uma usurpação. O que aconteceu foi um golpe. O que aconteceu foi uma violência inédita. Você não bombardeia outro país. Se alguém acha isso natural, ele precisa ler os princípios básicos de convivência entre os países que existem desde 1600. Então, por exemplo, muitas vezes, nós achamos absolutamente certo que para você acabar com uma ditadura, eu faça outra. Eu entre lá e diga, vocês vão viver desse jeito. Eu tenho ouvido isso em televisão brasileira, Megali. Eu não tenho ouvido isso na televisão americana. Então, quando nós olhamos para isso, o que nós temos que ter consciência é que talvez nós precisássemos iniciar um curso de direito internacional para algum dos nossos apresentadores. Isso é muito grave. Isso é realmente muito grave. Porque o fim dessa situação é a frase dita pelo senhor Marco Rubio e também pelo senhor Trump. A paz será construída pela força. Quem tiver mais força, tá bom. Sem esconder uma situação que é ainda pior. Não faz mal que a gente pisa na lei. Eu tenho objetivo para isso. Sabe onde é que isso termina, Megali? Isso bastante na televisão brasileira. Não é só na televisão americana, Megali. Infelizmente. Professor, as palavras são importantes, né? Nas discussões, sobretudo discussões de política internacional. E há discussões importantes... Exatamente. Sobre, por exemplo, quem é Nicolás Maduro? Ele é um presidente? Ele é um autocrata? Ele é um ditador? Há questionamentos nesse sentido. Mas agora eu quero direcionar essa pergunta para Donald Trump. Quem é Donald Trump nessa história, considerando que é o líder de um país estrangeiro que invade outro, usa o seu exército para invadir um outro país, capturar essa pessoa que está colocada, autodeclarada como líder daquele país, daquela nação, captura esse líder e toma conta de uma das principais fontes ali daquele país, que é o setor de petróleo. Como se chama uma pessoa que faz uma ação como essa? Como Donald Trump pode ser classificado a partir do direito internacional? Do mesmo jeito que Putin, um autocrata, do mesmo jeito que Putin, alguém que usa a força para alcançar seus objetivos. Qual é a diferença? Qual é a diferença com Netanyahu? Não tem diferença nenhuma. Então, quando nós olhamos para esse quadro, nada disso, vamos deixar bem claro, como disse o Megali há pouco tempo atrás, nada disso significa que nós estamos apoiando a ditadura do senhor Nicolás Maduro, ou seja lá quem for que o suceda. Nada disso é uma realidade. Do que nós estamos falando aqui é de preservar princípios democráticos, é preservar a Carta da ONU, é preservar aquilo que o mundo alcançou, para ser o mais recente, em 1945, na construção da ONU, na Carta da ONU, depois de 60 milhões de mortos por causa de uma mentalidade como essa, de que a força constrói a paz.
Quem dizia que a força constrói a paz era um senhor chamado Adolf Hitler. Foi desse jeito que ele tomou os Sudetos primeiro, depois ele tentou tomar a Polônia. Foi desse jeito. Foi dessa forma. Primeiro a Áustria, depois os Sudetos. Aí quando ele tomou a Polônia, a Inglaterra e a França, disse, bom, agora chega, né? Se a gente achar que nós estamos falando porque Adolf Hitler era de direita, a metade da Polônia foi tomada pelo Stalin, que era do outro lado, comunista. Tanto faz. Quando você violenta a Carta da ONU, tanto faz a tua cor ideológica, se é de direita ou de esquerda. O Putin, por exemplo, se defende dizendo que ele é de esquerda. Tomou do mesmo jeito. De algum modo, quando nós olhamos para essa situação, nós estamos separando pessoas que respeitam princípios e pessoas que não as respeitam. Desse jeito que se constrói civilização, em qualquer lugar do mundo. E é fácil fazer isso com um país como a Venezuela. Por que não faz isso na Ucrânia? Por que não põe as tropas americanas na Ucrânia? Porque o Putin tem o botão, né? Porque o Putin tem o famoso botão da energia nuclear. Então, quando nós olhamos para esse quadro, o que nós estamos vendo e eu me junto ao Megali, nessa absoluto pedido de que se respeitem princípios democráticos, inclusive na televisão brasileira, porque isso não é correto, porque isso não é bom, isso não é educativo, não é assim que se constrói a educação política. O exemplo do senhor Trump é lamentável, seja ele qual for. Professor, queria ouvi-lo também sobre as recentes manifestações do presidente Trump, que disse ontem à noite que o governo dele está no comando da Venezuela e que o país está morto. Também atacando o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, dizendo que só bem uma operação, uma ação militar ali. Então, a partir da movimentação internacional, com reunião hoje da ONU, com líderes e recados políticos vindos de diversas partes do planeta, o que o senhor imagina que a gente possa ter de efetivo nesta segunda-feira, nesse início de semana, também pensando na América do Sul, de alguma forma? A gente tem governos de direita que têm se posicionado, como por exemplo a Argentina, parabenizando o Trump por essa manifestação, mas outros países que estão fazendo a defesa dessa autonomia de cada país, ainda que criticados pela questão política, que seja a esquerda defendendo a autonomia da Venezuela e a direita a aplauso a Donald Trump. Olha, Carol, você toca num ponto muito, muito interessante. Talvez, em termos de avanço civilizatório do mundo, nós não tenhamos como dar ao mundo um feliz ano novo. Desculpe, não temos. A situação é muito, muito lamentável. O professor, o jurista, ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, escreveu ontem um artigo que qualquer um de nós deveremos ler. No artigo ele pede respeito à lei internacional. No artigo ele pede isso que o Megali acabou de dizer. Respeito aos princípios de construção de uma sociedade que convive democraticamente e respeita o direito do outro. Passar por cima da Colômbia, agora vai acontecer novamente, o grande problema de você fazer adoração da força é enquanto você é amigo do rei. Será que o senhor Penha, Santiago Penha, presidente do Paraguai, e o senhor Javier Milei já chegaram a pensar que um dia eles podem, numa manhã qualquer, o senhor Trump pode acordar e não gostar do que eles disseram? Eles querem ter o mesmo fim do Maduro? É disso que nós estamos falando. Há no direito brasileiro uma tradição que é muito interessante. Sabe, Carol, quando é que você sabe para que serve habeas corpus? É quando teu pai está preso. Aí você entende para que serve habeas corpus. Respeitar princípios constitucionais, respeitar princípios democráticos internacionais, respeitar princípios da não interferência, respeitar a Carta da ONU, significa que eu não vou dormir com medo de, no dia seguinte, o autocrata de plantão invada a minha terra. O senhor Javier Milei e o senhor Santiago Penha, para lembrar dois, o senhor Casti, no Chile, enquanto eles forem amigos do rei, amigos de Trump, eles dormem tranquilo. E o dia que o Trump não entender a piada? E o dia que o Trump achar que eles também são autocratas? E o dia que o Trump achar que tem que pegar o cobre do Chile, ou o lítio da Argentina, ou a soja da Argentina? Como é que eles vão fazer? Porque é disto que se trata. É o que o Renan diz. Nós podemos ocupar a Venezuela e pegar o petróleo que é deles para nós? Nós podemos fazer isso? Os Estados Unidos querem isso? Eles querem que nós invadamos o Texas e pegamos o petróleo do Texas ou da Pensilvânia porque nós achamos bonitinho? Ou só nós não fazemos isso porque os Estados Unidos têm a força? É esse império.
Não há uma visão. Nós não podemos aceitar como natural ou como o novo normal pisar na Carta da ONU. Isso é um absurdo. Eu reclamo novamente, eu peço novamente, por favor, vamos ler o Celso de Mello, vamos ler todos os juristas internacionais, vamos ler o editorial do New York Times, que pede exatamente esse respeito. Ou nós vamos aceitar a barbárie. Professor? Se trata disso. Professor, se trata de escolha. Perdão, eu acho que a gente já deixou muito claro aqui, né, o quanto não se pode transigir com o Estado Democrático de Direito, enfim, já estabelecemos aqui o nosso ponto de vista. Eu vou fazer um papel de advogado do diabo agora. Aliás, do diabo não. Eu vou advocar aqui em nome agora do povo venezuelano, tá? Então eu vou para o outro lado. Concordamos com a ilegalidade dessa ação, concordamos com a indignidade que um apresentador de TV, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, fechar os olhos para violações óbvias da lei, mas eu quero falar do ponto de vista do venezuelano. Muitos venezuelanos estão contentes, e eu vou pedir para que o senhor seja breve, porque eu tive que brigar por essa pergunta, porque a gente está super atrasado mesmo, mas acho que é uma pergunta necessária, né? Há o ponto de vista também de que o venezuelano, ele está sendo liberto de um ditador desprezível. Esse é um fato que a gente também não pode ignorar, né? E como, de que outra forma isso poderia acontecer? Por meio de uma revolução, derramamento de sangue, por meio de um golpe de Estado ou uma intervenção internacional. A intervenção é ilegal, mas no final das contas está levando esse bem, pelo menos, dentro desse recorte ao venezuelano, que Maduro não existe mais dentro desse país. Sim, a coisa pode até piorar, mas nesse instante não há mais Maduro. Como é que a gente equilibra esses dois lados, né? A justiça ao povo venezuelano e uma violação flagrante do direito internacional. Megali, você faz perguntas certas. Isso não é pergunta do diabo, não. Isso é uma belíssima pergunta, porque ela nos faz lembrar um fato muito, muito concreto. O presidente Trump, autor dessa libertação da Venezuela, apenas e tão somente desrespeitou o direito do povo venezuelano, porque eu, você e todos nós sabemos que um dos pontos da ditadura do Maduro foi anular o resultado verdadeiro da última eleição. Quem ganhou a última eleição foi Edmundo Gonçalves, foi Maria Corina. O presidente Trump já disse que os venezuelanos não devem respeitar a Maria Corina, que ganhou a eleição, abre aspas agora, Megali, porque Maria Corina não tem o respeito do povo venezuelano. Ele, Trump, declarou o que é que o povo venezuelano respeita. Para sermos justos, e respeito à tua pergunta, nós teríamos que fazer uma transição do poder, já que foi uma intervenção internacional, para quem ganhou a última eleição. Sabe por que não é feito, meu caro? Porque o X, o problema pelo qual Trump não apoia a Maria Corina, sabe qual é, Megali? É que a Maria Corina já disse que quer fazer um leilão internacional sobre a riqueza maior do petróleo, que é o petróleo venezuelano. Ela quer saber quem paga mais, se é chinês, se é europeu, se é americano. Isso não interessa a Trump, porque Trump não está nem um pouco interessado na democracia, pouco está interessado no petróleo. Desculpe, nós estamos tapando o sol com a peneira. Quem deveria estar recuperado isso, e eu faço minhas as suas palavras. Várias manifestações na Venezuela já apareceram de contentamento e dizendo, bom, então agora nós vamos respeitar a eleição passada. Não vamos não, porque o rei não gosta da Maria Corina. É esse o ponto. Não é uma intervenção salvadora da Venezuela. É a troca de um ditador por outro. É disso que nós estamos falando. É por isso que o Celso de Mello escreveu o que escreveu. Que tem que ter respeito pelo direito internacional. Porque nós não estamos recuperando. Vocês têm razão absoluta em fazer esse programa dessa forma. Esse é o ponto. Qual é a medida exata de equilíbrio entre não trocar uma ditadura por outra ditadura? Quem ganhou as últimas eleições foi Maria Corina, mas Maria Corina não quer dar o petróleo para os Estados Unidos, então ela não serve. Trump garante que ela não tem o respeito e acabou. Eu vou procurar alguém na Venezuela que aceite que o petróleo é meu e não deles. É disso que nós estamos falando. Megali, você tocou no ponto central. Essa nossa conversa é exatamente do que nós estamos falando, sem meias palavras. Essa nossa conversa é uma conversa sobre princípios. E eu fico agradecido por ela. E eu agradeço pela participação aqui do professor Leonardo Trevisan, de Relações Internacionais da SPM. Queria conversar tanto mais, mas fica para... Professor, oportunidades não vão faltar, né? O mundo colabora aqui com a necessidade de termos a palavra do Trevisan. Bom trabalho, professor. Boa semana. Obrigado a vocês, Megali, Renan e Carol, muito agradecido pela oportunidade. Um abraço a todos.